palavra, Pai, mas fala ao meu coração, fala ao coração da irmã, fala ao coração do irmão, meu Deus, e ao Pai. Ó Jesus Cristo, como o Senhor é grande, como o Senhor é tremendo, então fala conosco através da palavra, no Pai, no Filho e no Espírito Santo Deus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que às vezes porventura trouxe a Bíblia Sagrada, irmãos e irmãs, e quiser acompanhar, meus amados irmãos, comigo, está no Evangelho de Mateus. Glórias a Deus, glórias ao Pai. Meus amados irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo, meus amados irmãos, 5. Glória a Deus, glórias ao Pai. Meus amados irmãos, no Evangelho, Igreja do Senhor Jesus de Mateus, meus amados irmãos, capítulo 5 e versículo 5 nessa noite, né? O título diz, meus amados irmãos, o sermão do bom, os bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vós enjoarem e vós perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e enchitai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois sim, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, bater as palmas bem forte para Jesus Cristo nessa noite, meus amados irmãos. Irmãos, veja bem o que Jesus está falando conosco aqui, meus amados irmãos, no Evangelho. Meus irmãos, né? Igreja do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ali, a palavra de Jesus Cristo, né? Então veja bem, irmãos, quando Jesus está falando no capítulo 5, meus amados irmãos, ali, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, nós sabemos que hoje em dia, meus amados irmãos, falta mansidão no povo, né? Falta mansidão, meus amados irmãos, na humanidade, igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós encontramos, irmãos, no mundo, meus amados irmãos, de tanta guerra, tanto, meus amados irmãos, coisas acontecendo contra famílias, né? Por isso que nós encontramos, irmãos, hoje em dia, meus amados irmãos, pai contra filho, filha contra, meus amados irmãos, pai, né? Esposa contra marido, marido contra esposa, meus amados irmãos, aí os próprios familiares contra um contra o outro, irmãos, porque está faltando mansidão, né? Irmãos, hoje em dia, meus amados irmãos, um quer ser mais que o outro, meus amados irmãos. E no Evangelho, meus amados irmãos, está falando do evangelista Mateus e também um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, um dos discípulos de Jesus, né? Deixou escrito ali para nós, irmãos. A pessoa ter mansidão, meus amados irmãos, é a pessoa, meus amados irmãos, a pessoa ficar calma, a pessoa ficar tranquila. Mesmo, meus amados irmãos, que às vezes, mas pastor, aquela pessoa falou uma palavra que eu não devia. Aquela pessoa xingou eu de uma maneira que eu não devia. Aquela pessoa falou mal de mim, meus irmãos. Mas, Igreja do Senhor Jesus, né? Hoje é raro uma pessoa, meus amados irmãos, um que xinga o outro, meus amados irmãos, que o inimigo usa, um adepto. Porque o inimigo, irmãos, ele usa a pessoa para provocar, para irar o outro, meus amados irmãos. E é raro, irmãos. É difícil, meus amados irmãos, uma pessoa ficar quieta, né? É difícil, irmãos. Por isso, meus amados irmãos, quando mesmo na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus diz que haveria rumores de guerra, né? Irmão, mas se você parar para pensar, irmãos, hoje não há rumores de guerra. Como assim, pastor? Irmãos, hoje tem a guerra real, que você vê numa notícia, que você vê numa TV, que você ouve algum vizinho falar, alguma pessoa que manda um vídeo da guerra, né, irmãos? Não vamos longe, irmãos, né? Rússia, os países aí, meus amados irmãos, Ucrânia, Israel, né? Irã, Estados Unidos, meus amados, tantos países guerreando, meus amados irmãos, meu Senhor Jesus, por que isso, né?
Porque, meus amados irmãos, está faltando humildade. Está faltando, meus amados irmãos, o povo, meus amados irmãos, saber, meus amados irmãos, acolher, saber, meus amados irmãos, o Senhor Jesus respeitar a palavra de Jesus Cristo, né? Só que muitos, meus amados irmãos, hoje em dia, meus amados irmãos, não é isso que faz, né? Não é isso, meus amados irmãos, que está acontecendo no povo, meus amados irmãos. E ali no versículo 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? O que seria isso, meus amados irmãos? Bem-aventurados que têm sede e fome, meus amados irmãos, de justiça. Meus amados irmãos, porque, meus amados irmãos, glória a Deus, uma pessoa que tem sede de justiça, meus amados irmãos, né? Igreja é uma pessoa, meus amados irmãos, que ali sabe, que igreja do Senhor Jesus, que por mais que a pessoa muitas vezes está errado, a pessoa, meus amados irmãos, que fica quieta, a pessoa que fica na dele ou na dela, meus amados irmãos, como assim? Meus amados irmãos, se a pessoa tiver mansidão, né, meus amados irmãos, no coração, nos pensamentos, meus amados irmãos, a pessoa, igreja do Senhor Jesus, a pessoa vai saber, meus amados irmãos, como, meus amados irmãos, inverter aquela situação, né? Porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo, ele quer, muitas vezes, colocar nós numa situação difícil, para nós ficar numa situação difícil, uma situação de briga, numa situação de contenda, para nós, meus amados irmãos, em vez de ser manso e humildes de coração, para nós ficar quebrados, nervosos, irados, né? Uma pessoa, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, pode ver uma pessoa brava, nervosa, a pessoa, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ela não pensa no que faz, né? A pessoa, meus amados irmãos, pessoa brava ali, meus amados irmãos, que está cego, meus amados irmãos, pelo sistema nervoso, meus amados irmãos, ela comete assassinato, comete tantos crimes, tantas outras coisas, meus amados irmãos, no Senhor Jesus, né? Então, para você ver, meus amados